Você gosta de Chaves? Com certeza você já assistiu alguma vez na vida, não é mesmo? Chaves e sua turma é um seriado que arranca risadas de várias pessoas de forma simples e está no coração de muitos brasileiros até hoje. A série foi gravada na década de 70 e fez parte da infância de muita gente, continuando a ser um sucesso aqui no Brasil. Então, no vídeo de hoje, vocês vão ver os erros de gravação que nunca perceberam na abertura e, em alguns episódios, erros que certamente passariam despercebidos. Olá, eu sou o Oliver e você está no canal Barril de Perguntas. O primeiro erro que podemos perceber em Chaves é, na verdade, um erro de edição. Quem já viu a abertura clássica da série, nota que todos os personagens aparecem indo e voltando na tela, seus rostos aparecem junto com os números. O problema acontece quando a personagem Dona Clotilde aparece. Seu rosto entra, gira e sai, como todos os outros personagens. Porém, dá para perceber um pedaço do rosto dela que fica na tela mesmo depois que sua foto vai embora. Você já tinha percebido isso? Sim, é verdade que em vários episódios de Chaves, Chiquinha, Kiko e Chaves adoram pirulitos e muitas vezes comem o doce, ou até mesmo brigam por ele. No entanto, no episódio em que eles jogam futebol no pátio e Chiquinha está narrando a partida de futebol dos meninos, fingindo que o seu pirulito é um microfone, acontece algo totalmente diferente. O que muitas pessoas podem não ter percebido é que, de uma cena para a outra, o pirulito simplesmente muda de cor. É uma pequena falha, mas interessante de notar, sabia dessa? No episódio O Chiclete Grudado no Chapéu, há uma cena em que o professor Girafales pede para Chaves jogar fora o chiclete. Nessa hora, Chaves está conversando com o professor, mas não entende nada do que ele está falando porque tem um chiclete na boca. Por isso, o professor pede para ele jogá-lo fora. No fundo dessa cena, é possível perceber que a porta da casa do Kiko está fechada. No entanto, na cena seguinte, dá para perceber que a porta está um pouco aberta, mesmo sem nenhum personagem ter ido até lá ou aberto a porta. Além disso, no mesmo episódio e na mesma porta, em uma cena diferente, é possível ver um pedacinho do professor Girafales escondido enquanto Kiko está entrando em sua casa. E essa não foi a primeira vez que um personagem apareceu por trás da porta em outro episódio. Em uma cena, Chiquinha sai de sua casa para ir até o pátio conversar com seu pai. Ela deixa a porta de sua casa um pouco aberta, e por descuido nesse exato momento, dá para ver um homem estranho dentro da casa da Chiquinha. Não se sabe ao certo quem era esse personagem misterioso, e muitos fãs acreditam que poderia ser alguém da produção que, por um descuido, estava ali sentado no sofá fazendo a figura do seu Madruga e acabou aparecendo quando a porta estava aberta. É engraçado que ninguém percebeu isso, provavelmente porque a equipe de edição também não notou, e o episódio foi lançado assim mesmo, talvez porque não seja algo que faça tanta diferença na história. No episódio Roupa Suja se Lava em Público, durante uma cena em que Chiquinha e Chaves estavam conversando, é possível ver uma luz se acendendo dentro da janela de Dona Clotilde. Essa luz provavelmente era da atriz Angelina Fernandes, que interpretava a própria Dona Clotilde. Alguns acreditam que, nesse momento, ela estava dentro de sua própria casa fumando um cigarro. É importante mencionar que a atriz Angelina Fernandes faleceu em 1974 devido a um câncer de pulmão. Essa é uma curiosidade triste, mas que realmente aconteceu. Nesse episódio, seu Madruga fica irritado após receber um tapa na cara da Dona Florinda. Ele pega o chapéu, joga-o no chão e começa a pisar em cima. O detalhe é que, durante esse episódio, seu Madruga está fazendo dinheiro com apresentações de ioiô e costuma recolher o dinheiro em seu chapéu. No entanto, quando ele está com o chapéu no chão e pisando em cima, não aparece dinheiro algum. No mesmo episódio, seu Barriga vai na casa de seu Madruga para cobrar o aluguel. Seu Madruga responde que não tem dinheiro para pagar, mas quando ele se despede de seu Barriga, ao levantar o chapéu, começa a cair um monte de notas do chapéu, alguns minutos antes dele ter jogado o chapéu no chão e pisado nele, e não havia dinheiro algum. Isso pode ser interpretado como uma piada intencional do episódio, brincando com a situação do seu Madruga e seu Barriga. No episódio em que os meninos estão brincando de futebol americano em um terreno abandonado, houve um erro que gerou polêmica. Ao fundo, na cerca do terreno, é possível ver um desenho que se assemelha à suástica. Não é possível afirmar com certeza se foi um erro de gravação ou se aquele desenho já estava presente no local antes das filmagens.
Também não podemos determinar se alguém colocou intencionalmente esse desenho como uma mensagem subliminar. Mas o fato é que nunca saberemos o porquê desse desenho estar lá. No final do episódio, as carambolas de Chaves, Chiquinha aparece tirando sarro de Chaves, segurando 2 doces. Ao rir da cara de Chaves, ela revela algo incomum. É a primeira vez na série que podemos ver seus dentes. Chiquinha é conhecida por ter os dentes pintados de preto, dando a impressão de que ela está banguela. Porém, nesse momento específico, parece que a produção esqueceu de pintar os dentes dela, ou, talvez, tenha sido um erro proposital, deixando-a sorrir com os dentes normais. Não temos informações concretas sobre a razão para essa mudança, mas é provável que tenha sido um pequeno descuido da maquiagem. Você se lembra de um episódio em que começaram a aparecer goteiras na vila? E para amenizar o problema, os personagens começaram a espalhar baldes por vários lugares. Em uma cena, alguém está com um balde azul na mão, mas quando entra na casa, o balde fica simplesmente verde, ocorrendo uma troca de cores. Isso aconteceu no episódio intitulado De Gota em Gota, Minha Mãe Fica Louca. Além disso, nesse mesmo episódio, há outro erro na cena em que Dona Florinda entra na sala com um balde vazio, mas após um corte, é possível ver que o balde está cheio pela metade. Quando não temos erros de gravação, às vezes acontecem alguns erros de produção. Por exemplo, em um episódio chamado O Belo Adormecido, há uma cena em que Chiquinha se abaixa para dar um beijo em Chaves, que está em um sono profundo. Nesse momento, é possível ver o microfone invadindo a tela, aquele que fica suspenso acima dos atores. Outro episódio com um erro de microfone é quando Dona Florinda, Chaves, Chiquinha e seu barriga vão para o cinema ver o filme do Pelé. Na cena em que Chiquinha e Chaves estão procurando um lugar para se sentar no cinema, é possível ver um microfone invadindo a cena novamente. O microfone não apenas aparece, mas também acompanha os personagens até eles sentarem. Esses erros acontecem mais do que a gente pensa, especialmente considerando que Chaves conta com mais de 200 episódios, alguns inéditos. No entanto, é por isso que Chaves é Chaves, e a galera entende que esses pequenos deslizes fazem parte da magia da série. Por exemplo, quando os atores fazem uma cena em que estão em uma mesa e usam uma mesa de isopor, se a mesa quebra, fica tudo branco e fica nítido que é de isopor, e está tudo bem, não tem problema. Isso faz parte da essência do Chaves. Existe um episódio em que alguns bilhetes são trocados e seu Madruga pede para Chiquinha ler um deles, que seria do vendedor da esquina. No entanto, os bilhetes foram trocados e Chiquinha acaba lendo uma declaração de amor do professor Girafales, e não do vendedor da esquina. Na cena, é possível notar que o papel que ela está segurando parece estar vazio, sem nada escrito. Apesar desse pequeno detalhe, é evidente que Chiquinha já havia decorado o texto e conseguiu fazer a cena sem problemas. A produção poderia ter dado um papel com a declaração de amor escrita para tornar a cena mais realista. Mas, mesmo assim, esses erros não interferem na qualidade do episódio. São pequenos equívocos que não estragam a magia de Chaves e, muitas vezes, passam despercebidos. É comum encontrar esses erros em produções audiovisuais, mas para os fãs de Chaves, essas peculiaridades não tiram o encanto da série. Se você gosta de Chaves como nós, deixe seu like e se inscreva. Foi um prazer te ter aqui hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.